Bom, turma, eu acho que a situação é muito mais séria do que as pessoas imaginam. É a primeira prisão em massa no Brasil, principalmente por causa de política, num regime democrático, num sistema democrático, numa república como a gente vive agora. E às vezes eu trato isso com um pouco de humor, né? Toda essa linha bolsonarista de ataque, enfim. O que é difícil para mim também às vezes, porque para quem é atacado só por fazer oposição, expressar opinião sem cometer crime nenhum contra essas pessoas, contra esse governo que eu faço oposição também, a gente sofre muitos ataques. Então às vezes é difícil levar para o humor e não falar sério, não ser incisivo também nas palavras. E por outro lado é difícil às vezes ter empatia com quem não tem empatia, né? Com quem só quer direitos para si mesmo, sem respeitar os direitos dos outros, ou que os direitos sejam iguais, claro, no Estado democrático de direito. Quando é relativo a algo que eles não concordam, eles não querem saber se tem lei, não querem saber de Constituição, não querem saber de empatia, não querem saber de respeito, não querem saber de democracia. Então, o que hoje, como professor também, não professor só de jiu-jitsu, mas professor, né, de educação física, sou filho de professores, meus pais nunca apresentaram para mim, na minha casa, opinião política partidária, nenhum nem outro, assim, não tem problema, mas nunca foi apresentado algo que eu considerasse que me influenciasse em casa. Então, fui formando minha concepção meio que ao longo da vida, como todo mundo, né? E nossa educação, nossa formação, ela se dá por todas as estruturas que estão à nossa volta. Não é só a escola, não é só a universidade, não é só o curso profissionalizante, não é só a sociabilidade, não é só a família. E me dá um pouco de pena daquelas pessoas que têm mais de 65 anos, 70, porque para quem também acha que 65 anos está muito bem para trabalhar para caralho, reforma da Previdência acabando com tudo, a gente não vai ter mais aposentadoria, eu acho que 65 anos, já que também pode continuar trabalhando firme, pode pagar condena de cadeia, não pode? Eu acho que pode, né? Só que as pessoas não têm noção, cara, isso tudo, elas estão reclamando de como tá lá onde elas estão. E eu já imagino o quão seja difícil, principalmente para aquelas pessoas que não sabiam o quanto isso poderia pesar na lei e na justiça, quanto o Estado, quando funciona, quanto ele pesa. A maioria das pessoas ainda não realizou, tanto que tem um vídeo delas chorando quando os advogados estão orientando ali todo mundo, vários advogados orientando todo aquele tumulto, toda aquela galera, sobre o que cada um pode pegar. Aí eu fico imaginando como é que vai ser o surto psicótico, se as pessoas já estão passando mal lá, se sentindo mal atendidas por não ter banheiro, por não ter uma alimentação que elas consideram que nem cachorro comeria, quando na verdade mais de 30 milhões de brasileiros passando fome, na fome e na miséria, e essas pessoas reclamando daquilo lá. Mas como é que essas pessoas de mais idade vão segurar esse impacto emocional e mental também, que vai afetar a parte física delas, se chocando com a realidade que elas vão ficar na cela, em celas de presídios? Como é que vão ficar essas pessoas? Tenham cuidado, porque todo mundo que está apoiando para cometer outros crimes pouco custa ao longo desse ano e dos próximos. Eu acho que vai rodar muita gente ainda sem saber, porque falta muito no Brasil uma noção maior de direitos e deveres. Então as pessoas não sabem muito sobre direitos e deveres, não dá para saber tudo, eu também não sei todos, não usufruo de todos os direitos, tento cumprir todos os meus deveres todos os dias, mas muita gente não sabe. Por exemplo, se eu fosse lá, invadir lá, eu ia querer saber quanto tempo eu poderia pegar se eu fosse um apoiador lá naquele dia. Quanto tempo eu posso pegar se der ruim de prisão? E se eu quebrar aqui alguma coisa, quanto tempo? Porque a maioria das pessoas, eu acredito que não sabiam. Reconhecimento com todo um sistema de câmeras, reconhecimento, né, em massa. Então pouca gente vai se safar. E os grupos, né, naquele dia do ataque, deviam estar borbulhando, os grupos de bolsonaristas, né, de WhatsApp, de Telegram, redes sociais, ou seja, o pessoal estava com a internet ao vivo lá, quebrando tudo e fazendo live, mandando vídeos, fotos de lá para os grupos. Imagina como é que não estavam esses grupos junto com as pessoas que também não estavam lá, mas estavam incitando, apoiando. Além disso, vai ter gente que vai responder por depredação de patrimônio histórico,
Logo, financiamento. Cara, se preparem, porque vai ser muita gente presa. Vai ser muita gente presa. Bom, o que importa com isso é que cara, eu tô abismado. Tem horas que eu fico triste, tem horas que eu consigo olhar com um pouco mais de humor. Mas eu tô abismado, porque não adianta me xingar. Não adianta agora ficar xingando um político, o outro, o lado direito, o lado esquerdo. Isso vai ficar nos livros de história. E aí, essas pessoas vão dizer que foram presas injustamente. Bolsonaro vai parecer daqui a 50 anos para essas pessoas que relativizam a história que ele foi preso injustamente também. Que toda essa galera bolsonarista está sofrendo por causa do Lula. Não, estou sofrendo por causa da lei. Se fosse Fernando Henrique Cardoso ou outros presidentes também deveriam fazer o mesmo, porra. Governar o país e fazer com que a justiça também seja aplicada. Além dos livros de história no Brasil, vai ficar marcado porque está muito próximo do que aconteceu nos Estados Unidos com a era Trump. Então é um espelho, é uma repetição da história, é uma cópia do que aconteceu nos Estados Unidos no Capitólio. Não adianta me xingar, não adianta ficar puto comigo, esbravejar. É assim que vai estar contado nos livros de história.